10 de junho de 2022, Manaus, Amazonas. Davi Lucas era uma criança normal. Com apenas 4 anos, irradiava felicidade, mesmo tendo a madrasta e o pai fazendo de sua curta vida uma trajetória do inferno. A mãe de Davi avisou à justiça que seu filho estava passando por abusos na casa do pai. Mesmo assim, o menino foi obrigado a passar seu último fim de semana junto de seus algozes. Confira os detalhes dessa história na entrevista que faço agora com a mãe de Davi. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais. Nos marque nas suas mídias sociais, tanto a mim quanto a nossa querida convidada que veio aqui, que vocês pediram tanto. Se puder, seja membro. Se não puder, tá tudo certo. Daí você venha comigo até o final desse bate-papo que eu vou ter com a Fábula. Muito obrigado, Fábula, por você ter vindo lá de Manaus. Eu me sinto sempre muito lisonjeado quando a pessoa consegue vir pessoalmente. E eu sempre digo que é melhor para quem assiste sempre. O Zoom não mata, o Zoom aproxima. Mas a proximidade real ela ainda é mais verdadeira. Então, muito obrigado por você ter vindo de tão longe para São Paulo, mas eu espero que vale a pena pelo Davi, tudo isso que você... Todo esse trajeto que você me falou, que você não queria nem olhar pela janela do avião, né? Sim. Não dava. Fábio, muita gente pede para a gente conversar há bastante tempo, eu mesmo queria. Porque a história do seu filho é uma história que impacta qualquer ser humano, que seja humano, por toda a violência que uma criança pode sofrer e a vida que lhe foi tirada de alguma maneira e uma nova realidade que foi colocada. Mas antes da gente entrar como o Davi está hoje, eu queria visitar com você um tempo mais feliz. Eu queria ir lá para trás, antes. Queria conhecer o Davi. Como é que ele veio? 4 anos. Como é que era você? Como é que ele chegou? Pelos vídeos que eu vejo no seu Instagram, ele era uma criança absolutamente adorável. Como que era? Não que ele não seja hoje, mas ele era uma criança muito viva. Como que foi? Como é que o Davi veio? Como é que foi esses 4 incríveis anos que vão com você para sempre? Quero agradecer, né, Beto, por estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade. E falar do Davi, assim, é algo assim... Meu Deus, se eu começar a me emocionar aqui... É porque você é mãe. Sim, aí sim. Aí é uma emoção verdadeira. O Davizinho, ele foi um bebê assim que nasceu muito saudável. Eu tive uma gravidez muito assim conturbada, né? Porque tive pouco líquido, tive que passar por uma cesariana muito complicada. Então ele veio ao mundo uma criança muito saudável. Nunca me deu trabalho nenhum, assim. Não era uma criança de eu estar em hospital direto com ele. Uma criança muito, muito saudável. Seus primeiros passos. Uma criança muito falante, brincalhona, inteligente. Eu sempre digo, o Davi era muito inteligente, muito brincalhão, sorridente. Vocês veem no vídeo o quanto ele era sorridente, se dava com todo mundo. Por onde eu ia com ele, as pessoas falavam assim, Fábio, tu tem que trazer o Davi, não vem só tu. Então, eu levava ele e era aquela alegria contagiante. Então, meu filho era uma criança muito, muito saudável, sorridente. O Saulo e o Ronald vão ficar soltando uns vídeos, inclusive, do Davi. E até aproveitando, eu estou aqui também com o Dr. Cândido, que é o advogado da Fábula. Muito obrigado por você também estar aqui. E depois a gente vai conversar um pouco na parte jurídica da história, para você contar como está tudo. Seja bem-vindo também. Muito obrigado e continue, cara. Eu que acredito, eu que agradeço sempre. Só eu posso agradecer aqui. Vocês são um presente para mim. Muito obrigado. Davi, então, era uma criança muito feliz, muito em paz, muito criança. Muito criança. Você e o pai. A gente não vai citar aqui o nome nem do pai, nem da madrasta, por estarmos em processo estar em segredo de justiça. Mas os nomes não serão citados, mas a história será contada. Você e o pai do Davi, vocês estavam juntos nesse período? Como que era a relação sua com o pai do Davi? A gente foi casado durante 9 anos, né? Eu conheci ele, eu era bem nova. E nós casamos. Você é nova, isso, né? Eu tinha uns de 18 anos.
Então, a gente casou, foi quando a gente teve 2 filhos, o Moisés veio primeiro, depois veio o Davi. A gente tinha uma relação, assim, boa, né? Muito boa. E foi passando com o tempo, foi se desgastando, foram muitas coisas que foi... História que deixou, da vida. uma relação muito conturbada. Então, a gente teve que se separar, né? E foi quando eu... ele entrou com um pedido de justiça para a gente ter uma guarda compartilhada. Eu saí, o Davi amamentava ainda, era um bebezinho, né? E o Moisés tinha 1 ano, 2 aninhos, se eu não me engano. Então, a gente entrou com o pedido com essa guarda compartilhada e final de semana um passava com ele, final de semana o outro comigo. Então, a gente fez esse combinado, né, perante o juiz. E era assim, algo muito bom, a nossa convivência com os meninos, eu com ele, o Davi ia para lá, o Moisés, ele morava com os pais, né? Foi quando ele começou a ter esse relacionamento que tudo mudou. Com essa madrasta. Com essa madrasta. O pai do Davi, do Moisés, então a guarda compartilhada foi de comum acordo. Era bom para você Foi, também? sim, sim. Ele era um bom pai? Sim, ele era um bom pai. E como marido, ele era violento, não era? Ele Não. teve algum problema de assédio? Nada? Não, nada. Ele se torna algo que para você também é surpreendente. Sim, surpreendente. Tudo acontece em 2022. Sim. Agora, em 10 de junho de 2022, agora a gente está gravando aqui, dia 27 de setembro de 2023. Você, dá um pouco mais de 1 ano, sua vida mudou completamente. Completamente. Quando que essa mulher, a madrasta, assim, vamos chamar ela entra nessa história? Ele tinha quantos anos? O Davizinho, ele tinha 3 aninhos. Então, pouquíssimo tempo antes. Foi, pouco tempo, ele já estava indo para os 3, para os 4. O pai morava com os pais, numa casa em cima. Então, ele começou a ter esse relacionamento, ele não morava com ela. E ele começou a frequentar a casa dela e levar, né, os meninos para lá. Quando ele saía para trabalhar, ele sempre deixava com a mãe dele, com a minha ex-sogra. Sempre deixava com ela e ia trabalhar. E, às vezes, ele passava final de semana na casa dessa mulher e começou a deixar as crianças lá até ele morar de vez para lá. Foi quando tudo mudou. Então, quando os meninos iam para minha casa, ele falava para mim, mãe, a tia beliscou, mãe, a tia fez isso. A tia madrasta. A madrasta. Então, eu comecei a questionar o pai sobre isso. O que está acontecendo? O Moisés chegou aqui falando que a tia fez. O Davi chegou falando o que a tia tinha feito. O que ela tinha feito? Beliscado? Beliscado. Aí ele falou bem assim, não, é coisa de criança. A criança sempre gosta de inventar as coisas, falar muito. Então, eles tinham marca? Não. Não tinham marca. Eles só falavam falava, que beliscavam, mas não isso. tinha roxo, nada. Não. Então, eles começaram a relatar isso para mim. E eu falei, olha, tu presta atenção, porque eles estão falando. Se você não prestar atenção do que está acontecendo, eu vou tomar devidas providências, né? Inclusive, tem até mensagens que eu falo com ele sobre isso. E ele falou, não, eu vou prestar atenção, tudo bem. Aí, até aí, tudo bem, né? E, novamente, foi quando o Moisés falou que a tia tinha batido na cabecinha dele, ele tinha sangrado muito. Então, eu liguei para o pai, perguntando o que tinha acontecido com o Moisés, que ele tinha falado para mim que ele tinha chegado da escola, ele não tinha comido biscoito, e a tia... com um pau, uma madeira, que ele falou que nessa madeira o Moisés relata que está escrito o nome, né, dele, das filhas dela e do Davi. Que é um pau para bater em criança mesmo? É isso. Ela tem filhos? Tem 2, mas que não é com o pai. Não são irmãos. Eles são... Então ela também fazia isso com as filhas? Sim, fazia com as filhas. Então, eu pergunto dele, eu vou tomar devidas providências, porque isso já basta, porque a criança chegou aqui com 7 pontos na cabeça, né, e ele não estava em casa. Então, o que acontecia com as crianças, ele nunca estava presente. Ele nunca via? Ele nunca via. Ele só via quando chegava e ela falava, ele está assim porque caiu, se machucou, entendeu? E ele acabava acreditando no que ela estava falando. No hospital, o hospital questiona o que aconteceu com a criança? Não. Ela chega lá dizendo que ele levou uma queda no banheiro, o bendito banheiro. Que ele leva uma queda no banheiro
E ela pega, ele socorre, ele sai correndo na rua com Moisés no colo, sonolento, leva para o pronto-socorro, né? E lá ele caiu no banheiro, é o que ela fala lá. E o hospital aceita E isso? pontia a cabeça da criança e libera a criança, que é o Moisés. O hospital não chama um psicólogo para conversar Não, com não, ele, não, para ver o que não. ele consegue relatar? O Moisés... Isso é uma coisa que, assim, o hospital precisa fazer isso. Porque é nesse momento que você pega uma criança que não vai morrer depois. Porque queda em banheiro, caiu não sei o quê, isso é tão, né? Então, eu falo pro pai dele que eu ia tomar devidas providências. Foi quando eu entrei com um pedido de guarda definitiva, né, com um advogado. Mostrei todas as provas que eu tinha, eu mostrei tudo que eu tinha para ele. As fotos da cabeça? Ele falando, ele relatando o que tinha acontecido, Moisés. Você fez o boletim de ocorrência? Fiz. Então, assim, eu entrei com pedido de guarda, né, dos dois, que eu não queria mais que eles fossem para lá. Claro. Porque ele estava dizendo que a tia estava machucando. Então, ele falou, não, Fábila, para tu não ficar pensando as coisas, eu vou passar final de semana na casa da minha mãe, eu não vou para casa dela. Então, tu fica despreocupada que eu vou para casa da minha mãe. Então, assim, quando o Davi foi de novo para lá, né? Ele já chega falando, mãe, a tia pisou em cima da minha barriguinha no banheiro. O Davi. Agora foi o Davi falando. E já na casa dos pais dele? Não, na casa dela. Ele levava para lá para sair, passar final de semana, ele acabava dormindo para lá. É mentira. Então Mentira, ele não ficava com seus sogros? não. Você checava se ele estava com seus sogros? Não, Ex-sogros? não, porque eu acreditava, né, do que ele dizia para mim, acreditava. Vocês tinham 9 anos de história Isso. sem violência. E as crianças nunca falaram dele. Nunca falaram, mãe, o pai fazia isso comigo. Era só dela. Então, né, o Davi chega, mãe, a madrasta pisou em cima da minha barriguinha no banheiro e doeu muito, mãe. Eu não quero mais ir lá para casa do papai. Então, eu falei, não, cara, levei... No outro dia, fui na Déprica, na delegacia da criança, levei o Davizinho e lá ele fala tudo o que tinha acontecido, né? Porque o meu ex-advogado falava que eu precisava de provas para poder eu conseguir a guarda definitiva dos dois, entendeu? Então, assim, o Davi foi escutado, falou tudo o que tinha acontecido com ele dentro do banheiro, que a tia tinha feito com ele. E eu falei, olha, ele não vai mais, não vai. Eu quero meus filhos, eu quero que tu traga o Moisés para mim, eu quero que o Moisés fique comigo, eu não quero que ele vá mais para aí, não quero que o Davi vá mais para aí. A gente entrou em um atrito assim tão grande, foi quando o Davi passou um tempo sem ir para lá. E o Moisés? E o Moisés continuou lá, porque ele e ela me ameaçavam, assim. Eu vou te denunciar por calúnia e difamação, porque tu está me acusando de algo que eu não estou fazendo, tu está colocando coisa na cabeça da criança, é tu que está falando para eles falarem isso. É nada como eu era louca, como doente. Acusar para se defender, né? Eu era louca. Acusar do que eles fazem. Eu era louca. Eu estava doida, eu estava vendo coisa onde não tinha, mesmo as crianças falando tudo aquilo para ele, para mim. O Conselho Tutelar foi acionado? Eu fui atrás do Conselho Tutelar também, porque eu queria, de alguma forma, tirar eles de lá, para que ele não fosse mais. Até porque tem outras crianças lá. Isso. E o Conselho Tutelar... Porque eu estou cada vez mais irritado com esse Conselho Tutelar. O que ele fez ou não fez? Nada. Nada. Não fizeram nada. E aí as pessoas falam para mim que eu estou destruindo o Conselho Tutelar. É que o Conselho Tutelar não tem necessidade. Ele só usa dinheiro. Então, acho que assim, não tem uma história que chega neste canal que o Conselho Tutelar foi acionado e o Conselho Tutelar fez alguma coisa. Nada. Da menina Sofia, do Mato Grosso do Sul. Agora, a sua história aqui. O Conselho Tutelar, ele tinha que ver, até porque tem outras crianças envolvidas. Se ele tem um pau com o nome de todas as crianças, não era só Moisés e Davi que passavam por isso. Foram outras crianças. Essas filhas dessa senhora também. Bom, mas o Conselho Tutelar nada fez. Não. A delegacia fez alguma coisa? A polícia? Eu assinei vários papéis. Uma pilha de papéis. Não sei se fizeram o vídeo do Davi falando tudo isso, mas ele foi escutado. E eu saí dali esperançosa que fosse acontecer alguma coisa, né? Então, assim, ele me liga, ele fala que está com saudade do Davi, que há muito tempo ele não via Davi. E só uma coisa, Moisés continuava indo? Continuava lá, morando lá. Ele ficou morando com o pai? Isso, morando com o pai. Por que não devolvia para você? Porque a gente tinha uma guarda compartilhada. Eu não podia tirar ele de lá para mim. Senão eu ia acabar Mas você encontrava com Moisés? Sim. Eu ia pegar o Moisés na casa dos pais dele. E o Moisés falava o quê? O Moisés não falava mais nada.
Não falava mais nada. O foco passou a ser o Davi. Isso, passou a ser o Davi. Pelo que ele tinha me falado, né? Que a tia tinha jogado ele no banheiro, pisado na barriguinha. E ele não queria mais ir para lá. Então, assim, eu falei porque ele não ia mais para lá. Eu não ia mais permitir ele ir para lá. Foi quando ele fala que está com saudade da criança, né? E onde ele pegava era numa célula da igreja onde a gente frequentava e deixava no domingo o Davi. Ele passava sexta, sábado e domingo com o pai, né? Então, eu falei, então, tu vem pegar ele aqui na igreja, né? Aqui na célula, e tu me devolve no domingo, na igreja. E ele vai, pega o Davi vai correndo, pulando todo feliz. Papai, abraça o pai dele. Porque passou esse tempo que ele não via, né? E era criança, assim, muito apegada com o pai. A polícia não... Não. Nada. Não foi investigador, não foi ninguém. Nada. A delegacia da criança não chamou o pai nem a madrasta para fazerem depoimento? Não foram verificar a casa deles? Não fizeram perícia? Nada. Eu fiquei aguardando. Eu saí dali esperançosa. Nossa, muito parecido com o caso da menina Sofia do Mato Grosso do Sul. Então, ele foi. E aquela ali foi a última vez que eu vi ele bem. Né? Não assim, com vida, né? Porque hoje a gente vive um luto sem morte. Você vê seu filho ali debilitado na cama. E se a gente soubesse que aquilo ia acontecer, ele não tinha ido. Nossa. E ele foi pulando todo feliz. E eu ainda falo para ele já ia tão feliz que ele ia se esquecendo de dar a benção para mim. E eu puxei pelo braço, eu falei, Davi, cadê a benção da mamãe? Aí ele, benção, mãe, eu dou um beijo na testa dele. A única palavra que eu falo para ele é, vai com Deus, meu filho, só isso. E eu fiquei esperando o domingo chegar, e o domingo não chegou. E eu mandando mensagem, que horas que você vai trazer? E ele falando, mentindo para mim, né? Ele só me manda mensagem na segunda-feira, dizendo que o Davi estava bem, que não era para me preocupar, que ele estava bem, que ele ia levar o Davi para o cinema, e por isso que ele não levou ele no domingo para mim de volta. E ficou dizendo que a criança ia levar a criança para o cinema, que ele estava muito feliz para assistir o Dinossauro. E eu falei, tudo bem, mas me mantém informada. E o Moisés lá também? Lá também. Me mantém informada né, fala alguma coisa. Eu tenho, inclusive, prints falando isso para ele, me manter informada. Cuidado com o Davi, esse menino é ouro para mim. Então, assim, eu descubro no hospital que o Davi já tinha dado uma entrada no sábado. E como que você sabe do hospital? Porque, por enquanto, ele estava indo ver os dinossauros. Isso era uma mentira. Ele não estava. Com certeza. Mas daí como é que você descobre o que vai acontecendo? Quando que ele te conta que não é bem isso? Quando eu recebo a ligação que meu filho já estava em coma no hospital. De quem? Do pai, que era para me levar a documentação. E porque o serviço social do hospital ia acionar a polícia se a mãe não comparecesse. Porque ela deu a entrada lá como a mãe do Davi. A madrasta? A madrasta, dizendo que era a mãe dele e que entregou ele lá, né? E daquele estado, já desacordado, com parada cardiorrespiratória. E assim, cadê a mãe dele que não está aqui? Cadê a mãe dele que não está aqui? Cadê procurando, porque ela deu entrada como mãe. Por que eles procuram saber quem é a mãe? Porque em nenhum momento ela só deixou, eles falam que ela só deixou, né? E foi embora, assim, ficou um tempo ali e foi embora, porque em nenhum momento ela ficou me esperando para me receber, como ela diz, né? Que ficou lá me esperando para mim e não me esperou, não me ligaram, não me informaram nada. Foi quando eu descubro, olha, mãe, essa criança já tinha dado uma passagem aqui no sábado. Ele pega o Davi na sexta, no sábado o Davi já dá uma entrada no pronto-socorro, eles alegando que a criança tinha engolido uma moeda de R$1 e expelido em casa e foi liberado. Como é que libera uma criança que continua vomitando dentro, passando mal, engoliu uma moeda de R$1? Olha o tamanho de uma moeda de R$1. E o Davi nunca colocou nada na boca. Era uma criança muito inteligente, esperta, cuidadoso. Então, assim, quando ele chega em coma, lá já com parada cardiorrespiratória, na hora de entubar, encontra uma tampa de creme dental na garganta do Davi. E fora os hematomas, eu entro desesperada lá com a documentação dele, né? Achando que não tinha acontecido nada de grave, que o Davi estava ali no hospital porque estava gripado, alguma coisa assim, né? E eu já chego e vi meu filho totalmente desacordado, já parado, roxinho, a boca roxa, os dedinhos roxinhos.
Então, aí foi quando os médicos começam, as enfermeiras que estavam ali, os técnicos, né, começam a fazer várias perguntas para mim. Mãe, o que foi isso no seu filho? O quê? E a gente fica descontrolada. Eu não sabia o que fazer, eu não tive ação nenhuma. Desesperada, eu queria pular, eu queria gritar, e eles me seguravam de um lado, calma, calma, mãe, calma, mãe. Como a gente consegue ter calma? Você vê seu filho saindo bem de casa e vê ele já em coma em cima de um leito, né? E ela começa a falar, mãe, que marca é essa no rosto do seu filho? Que hematoma é esse? Mãe, a boca do seu filho está toda espocada. Mãe, que hematoma é essa na costa do seu filho? Mãe, seu filho foi muito machucado. O que aconteceu? Aí eu falei, eu não estou sabendo de nada. Eu estou sabendo de tudo agora. Eu fui explicar, né? Eu fui explicar o que tinha acontecido, que ele foi passar final de semana na casa do pai. E foi quando, né, o serviço social acionou a polícia. Aí foi quando a médica fala, mãe, que corte é esse na região peniana do seu filho? Um corte ao redor do pênis do Davi, e aberto, né, dava para ver, né? E ela, mãe, que corte é esse? Eu não quero ver. Mãe, você precisa ver o corte. É quase uma emasculação, tentativa Não, disso? ela tentou cortar. Então, tentou esmascular. Sim. Ela tentou... Sim. E eu olho aquilo ali, eu começo a ter uma crise de pânico, de choque, e mãe, o que aconteceu com seu filho? Eu falei, eu não estou sabendo de nada. Eu estou sabendo de tudo agora. Eu já tinha denunciado. Eu começo a falar assim, né? Eu já tinha feito a denúncia. Ele foi para lá. Ele disse para mim que a tia tinha jogado já. E falando as coisas assim, no ato de desespero, que tu não consegue, né, soltar, fica muito entalado assim na tua garganta. E eu começo a passar mal ali, eles começam a me socorrer. Mãe, essa criança precisa ir bater uma tomografia da cabeça, porque foi chegado aqui dizendo que ele tinha levado uma queda no banheiro. Então, foi transferido para outro hospital da criança para bater uma tomografia da cabeça. Não deu nada na cabeça do Davi. Foi quando o serviço social do hospital aciona a polícia, os delegados conversaram comigo e foram acionar a perícia, né, para coletar. O Davi já dá entrada na UTI, e quando a médica apresenta corpo estranho na hora de entubar, ela encontra uma tampa de creme dental na garganta do Davi, né? E assim, foi uma comoção ali no hospital, sabe? Todo mundo em desespero. Nossa, teu filho está vivo. Eu não sei nem te explicar o porquê ele está vivo, porque já era para ele ter... Não era para ele ter aguentado. Ele saiu daqui, foi para o outro hospital com uma tampa na garganta, voltou e, né? Então, assim, foi quando começou o processo, assim, da gente ter a esperança de o Davi voltar sem sequelas, né? Foi muita oração. O médico já tinha dado uma noite, daquela noite ele não passava. E a cada boletim médico era um pior do que o outro. Teu filho está muito grave, muito grave. E eu já não comia mais, eu não me alimentava mais, eu dormia na frente do hospital, eu não conseguia nem tomar água, de tão com medo de ele não voltar mais. Eu achava que eu estando ali fora, ele não ia, entendeu? Então, eu orava, eu chamava as pessoas para orar comigo ali na frente do hospital. As pessoas iam orar comigo na frente do hospital, para o Davi não partir. E eu pedia misericórdia, não deixa meu filho ir. Porque se ele for... Era uma criança que eu era muito apegada, assim. Não que eu não fosse com outro, mas com o Davi, porque ele era caçula. Eu acordava 5 horas da manhã, preparava o lanche, levava para a escola. Às vezes ele falava, mãe, minha perninha está doendo, que a gente ia andando, né? A caminho do meu trabalho, a escolinha dele ficava ao lado. E ele, mãe, me carrega no colo. Então, eu carregava ele no colo para ele não se sentir cansado. E tu começa a ficar pensando desde o início. Desde o nascimento, o teu momento com ele, a ida com ele para a escola. E eu falava, não tira o meu Davi de mim. É tudo que eu te peço. E veio os questionamentos, por que não eu? Porque se queria me prejudicar, prejudicasse a mim, mas não o Davizinho, que não tinha defesa nenhuma. Uma criança de 4 anos, que se dava com todo mundo, muito alegre. Por que não eu?
que os maus gostam dos bons. É uma Sim. coisa assim, criança é o elemento preferido dessas pessoas perversas. Isso. Só para entender, ele deveria ter entregado o Davi no domingo. Eu vou te fazer uma pergunta que não é obrigação sua, Sim, só para a sim. gente saber, tá? Não sinta culpada se fez ou não. Você chega a falar com o Davi, você liga para falar com ele e não consegue? Não. Não, nem com ele, nem com Não. Moisés. Isso que é Não. normal, porque em relações, principalmente, quando tem guarda compartilhada, é melhor você não ficar ligando, até porque a criança não vai ficar enlouquecida, né? Agora eu quero mamãe, mas estou com o papai, ou vice-versa. Daí, no domingo, era para ele ter te entregado o Davi. Eles te mandam foto do Davi, Mandou. mas com ele bem, Com ele bem, de costa brincando com o irmão. no domingo. Isso. Mas Ele tá sábado- bem. Eu não sei se a foto era daquele Sim, mas dia. no sábado ele já tinha entrado no Já tinha. hospital. Mal. Bem mal. Ele entra no hospital no sábado, mas vai embora. Vai embora pra casa, já fica em casa. Tá. E ninguém te conta nada. Não me conta ali, não me liga. Olha, Fábila, o Davi deu uma entrada que engoliu uma moeda, a gente tirou em casa, eu tô te comunicando porque tu é a mãe dele. Não, precisa já né? saber. Isso. E você Daí você ia precisa perguntar saber. como que ele engoliu uma moeda. É, Que moeda é essa? Ele engoliu ou forçaram ele a engolir? isso. Aí na segunda ele ia ver os dinossauros. Isso, assistir o Já filme. estava esperando. Sim. Quando que te ligam? Na segunda ou na terça? Eles me ligam na sexta-feira. E ele fala que. Peraí, então eu ele nem na segunda, nem na terça, nem na Não, quarta? não. Ele ficou enrolando, né? Não, ele tá aqui, tá bem. Ele não quer ir pra aí. Eu falo pra ele se ele quer, ele fala que não quer porque ele tá muito animado. Sempre inventando desculpa. E você não conseguia falar e com o como eu Davi? estudava, eu fazia a faculdade à noite, né? Então, assim, ele falou, Fábila, faz o seguinte, eu não vou levar na segunda porque ele vai assistir o filme. Na quinta eu já levo os dois e tu já passa a semana já com eles. Então, não fica preocupada, que na quinta eu já levo os dois para ti, né? E eu falei, tudo bem, então, mas me mantém informada quando eu falo você por achava mensagem. que eles estavam na casa dos Sim. ex-sogros, não Sim, na casa como era dessa combinado, senhora, como tá? a gente tinha combinado, né? Madrasta Dessa de madrasta. conto de fadas, de fato. Então, ele fala isso para mim, né? Que ele já leva os dois na quinta para me passar já a semana com os dois. E eu fiquei aguardando. Eu chego da faculdade e pergunto, né? Cadê os meninos que não tô vendo aqui? Eu falo assim, cadê os meninos que até agora tu não me trouxe por mensagem, né? Não sei se o Davi... Por mensagem eu falo, eu não sei se o Davi tá bem ou tá mal, porque eu não posso me preocupar, eu não posso falar, porque eu não podia. Se eu mandasse mensagem para ele perguntando pelo Moisés, era um motivo de briga lá com ele e ela. Porque ela era tão obsessiva de ciúmes comigo que ela não deixava nem eu perguntar pelo meu filho. Você não estava querendo saber desse homem? Isso, Você não. estava querendo saber dos seus filhos. Nunca. Eu já tinha meu relacionamento, não queria nada. Não, Era vocês só. viveram 9 anos, era o que eu acabou. falava. Era o que eu falava para ela. Olha, o meu assunto com o pai dos meninos é com os meninos. Eu não tenho mais nada a ver com ele. A minha preocupação é a criança. E eu, como mãe, eu devo sim me preocupar se o Moisés está bem, se ele tá, como é que está na escola. E eu não podia mais fazer isso. Quando ele conheceu essa mulher, começou as proibições, né? Já não podia, ele já não ia mais levar, já não ia mais pegar. Era eu que tinha que fazer, porque ele cuidava de um, eu cuidava de outro. Eu não podia mais ter obrigação de perguntar pelo Moisés, porque ele estava com o pai e estava bem. A mesma coisa ele não podia perguntar pelo Davi, porque ele estava comigo e estava bem. E era assim, esse atrito sempre era uma confusão. Eu não tinha paz. Porque ela ficava... Eu não podia perguntar, não podia... Sabe? Era uma coisa assim, ruim mesmo. Vocês já se conheciam antes? Você é madrasta? Não conhecia ela. Ela chega do nada. Chega e eu nem sabia. Você chegou... Quando a primeira vez você conversa com ela? Por quê? A primeira, você lembra, assim? Foi pessoalmente? Não, Como eu foi o via primeiro ela, encontro? Foi quando eu descobri que ele tinha esse relacionamento com ela, né? Ele foi uma vez pegar os meninos a primeira vez e ela estava dentro do carro, né? E os meninos chegam lá perto dela, tia, o início do relacionamento, né? E depois que começou a aprofundar, já começou a ter essas coisas e foi quando eu entrei para pedir a guarda. Você vai na polícia, aí fica tudo mais... É isso, a gente fica distante. assim, eu já tenho todas as provas, vai dar certo, eu vou conseguir. Então, assim, e da parte dele, não, tu não vai conseguir, porque eu também tenho um advogado e tu tá mentindo, os meninos que estão... Tu tá colocando coisa na cabeça das crianças.
E aconteceu tudo isso. E onde o Davi foi encontrado? No banheiro. O Moisés também foi machucado no banheiro. O Davi foi pisado na barriguinha no banheiro. Tudo era nesse banheiro. Porque esse banheiro deve ter salvado ela muitas vezes. Tudo Isso. que acontece, ela fala que foi no banheiro. Foi no banheiro. E aí todo mundo aceitava. Entre você ter ido à polícia, feito o boletim de ocorrência e você chegar ao hospital e encontrar o Davi, quanto tempo foi? Para saber se é muito recente. Eu fui... Foi um mês. Em um mês? Eu fui na delegacia, eu registrei, aí foi no dia 31, eu acho, que eu fui lá. E no dia 6, não estou lembrada, no dia 10, né, que ele dá a entrada, não foi um mês não, acho que foi uma semana, 2 semanas, por aí, assim. Uma semana. Essa informação. Dia 30 de maio, 30 de ela maio, né? vai na delegacia, no dia 30 de maio, ou seja, uma semana depois, menos de uma semana depois, no dia 4, é o dia que ele dá a entrada, no sábado. No sábado passando ele mal. dá a entrada no hospital, na primeira vez, com a moeda. Tá? Quando ela vai na delegacia, que ela informa ao pai, olha, eu fui na delegacia, estou tomando as providências e tudo. A madrasta fica sabendo, toma ciência disso, né? E na semana seguinte, ou seja, na primeira oportunidade que houve, que a criança estava na casa do pai, dia 4, ela dá entrada no hospital, no sábado, com a moeda, tendo expelido uma moeda. Né? E as coisas acontecem, né? Passa o domingo, que era o domingo, o dia que ele deveria entregar, ou seja, ele não entrega nesse domingo, dia 5, tá? E fala que vai entregar somente na quinta-feira. Tá? As duas crianças. O Era para ele Moisés e o entregar Davi. somente o Davi no domingo. Ele não entrega o Davi no domingo e fala para ela que ele vai, na segunda-feira, levá-los para assistir o cinema. E na segunda ele já inventa essa história de que entregará na quinta os dois. Na quinta, quando ela chega da faculdade, ela manda mensagem: cadê os meninos? Não estão aqui. E ele não responde mais nada. Na sexta-feira, quando ela tenta entrar em contato, já vem a notícia de que o Davizinho está no hospital. E ele entra na quinta-feira no hospital? Sexta-feira. Na sexta-feira. Pela manhã. Pela Isso. manhã. Então, Ou seja, recebe a ligação na sexta, não na quinta. Quando o pai sai para trabalhar na sexta pela manhã, E na quinta acontece você ficou esperando o os fato. meninos de novo, não entregou. Foi. Mandei mensagem perguntando cadê. E eu fiquei assim, não, ele falou que ia trazer, né? Porque, assim, em nenhum momento eu fiquei preocupada, porque ele disse que estava bem. Sim. Mas ele responde para você? Ele responde, ele está bem, está aqui. Ele faz um vídeo do Davi assistindo TV, ele faz um vídeo do Davi brincando com com o irmão dele ali, né? Fica despreocupada. Mas só que a gente, assim, começa a ter aquela agonia e por que, né, não está chegando, por que não veio? Foi quando eu só recebo a ligação, espero o dia amanhecer e recebo a ligação já para me levar a documentação. E nesse dia, a madrasta tinha mandado uma mensagem para mim na quinta, né? Ela já responde, foi quando eu entro assim, já em desespero, e traz meu filho hoje, traz meu filho agora. Ela chega para mim e manda uma mensagem pelo número dele. Porque às vezes eu achava que era ele que estava falando comigo, era ela. Às vezes eu achava que ele que estava me respondendo, era ela. Quando eu via que via as mensagens que eram muito frias, era ela. Ele me ligava para falar com o Davi na casa dos pais, porque perto dela ele era uma pessoa totalmente diferente, entendeu? Então, assim, ela me manda mensagem pelo número dele e fala assim: ele não vai parar o trabalho dele, o pai não vai parar o trabalho dele para reparar o Davi, que ele vai ficar sob os cuidados dela, queira eu assim ou não. Porque eu tenho que entender que ela é mulher dele e ela sempre vai ser presente na vida dos filhos dele. E eu entro em desespero e eu falo assim: traz meu filho agora, traz meu filho hoje. Eu não sabia onde essa mulher morava. Eu sabia onde eu pegava ele, que era na casa dos pais. Entendi. Mas onde ela realmente morava, eu não sabia. Você chegou a ligar para os avós dele, para os pais? Não. Eu fiquei esperando. Essa parte que eu falo, eu deveria ter né, feito alguma coisa quando recebo essa mensagem, eu deveria. Não adianta você se olhar e se julgar com agora, né? Então, eu fiquei esperando já de manhã, eu nem consigo trabalhar, né? Eu já acordo com mal-estar. E eu falo para minha irmã: não vai dar para mim hoje, porque eu tô assim, tô me sentindo mal. E ela: tudo bem, fica, né, em casa. E eu tô lavando a louça e quando o telefone toca.
Quando você chega no hospital, eles estavam lá? Só ele estava na porta da reanimação. Ele não fala comigo uma palavra. Totalmente frio, calado. Eu não vejo essa mulher. Ela não fala comigo. Eu vejo só ele. Eu já entro na sala de reanimação, o Davi tá lá na maca, e eu começo aquele meu desespero, né? Desesperado, querendo derrubar o E ele hospital. estava junto com você quando a médica começa a perguntar, a médica, Não. mãe, o que é Ele isso tava daqui? lá Mãe, fora. o que é isso aí? Os médicos fizeram essa pergunta para ele? O que é esse Não, corte no pênis do seu não filho? sei se fizeram, porque quando eles começam a fazer essas perguntas para mim, ele estava lá fora. Mas o senhor sabe, doutor, se eles fizeram? Porque seria natural também perguntar. Essa informação. Porque naturalmente os médicos estavam checando com um e com o outro. Isso. Não Porque temos se o essa menino informação. chegar a ter uma marca de possível emasculação, é tudo tão grave que eles devem ter perguntado. Eu gostaria de saber qual foi a explicação dele. Caiu no banheiro e se masculou? Essa parte A investigação, só se você É. me permite, a investigação na delegacia de polícia, ela transcorreu sem que a Fábila estivesse acompanhando. Até então, não havia um advogado constituído para acompanhar essa investigação. Entendi. Tá? Então, o que aconteceu? Quem estava acompanhando a investigação era o advogado, a advogada, no caso, ou as advogadas, constituídas pelo pai e pela madrasta. Tá? Então, o que acontece? Eles levam testemunhas, né, obviamente, convenientes à versão que eles apresentaram de acidente doméstico, e essas pessoas, pelo relato dessas pessoas, não há como verificar o que realmente aconteceu. Não há como chegar a uma conclusão lógica daquilo que teria acontecido. Os médicos não foram intimados para prestarem esclarecimentos. Nossa As enfermeiras que estavam presentes no plantão não foram intimadas para prestarem esclarecimentos. Então, a investigação ela transcorreu de uma forma direcionada, né, penso eu, e isso não por falta de estrutura ou nem... Não, mas é uma quero investigação fazer ruim. acusações aqui em relação à autoridade policial, até porque o relatório da autoridade policial, com o que tinha de informação, acabou sendo um relatório de tortura, né? A conclusão foi de tortura. O Ministério Público, ao receber esse relatório, entende que seria uma questão não de tortura, mas de maus tratos, e somente na instrução do processo, na audiência de instrução do processo, a Fábila, sendo ouvida como testemunha, como representante, no caso da vítima, ela esclarece o que ela está falando aqui. Ou seja, ela tem a oportunidade de esclarecer os fatos e o Ministério Público, diante desse relato da Fábila, ele enxerga, obviamente, que aquilo não se tratava de maus tratos e nem de tortura, e sim, muito provavelmente, um crime de homicídio tentado. De homicídio. Na fase do inquérito, não pegaram o seu depoimento? Ela prestou esclarecimentos antes. Antes. Né, que foi no momento em que ela fez a notícia crime. Tá, mas depois não chamaram de novo para entender tudo isso que ela está contando aqui? A delegada chamou. Chamou? Vocês conversaram? Eu tava no Você hospital. contou tudo isso Foi, que você está me contando? eu mandei para ela os prints, as conversas, tudo para ela. Tá. Foi quando ela pede a prisão deles preventiva, a delegada, temporária. Aí você descobre que o seu filho está em coma, que tem uma tampa de pasta de dente. Você pergunta pro pai dele que tampa é essa? Eu pergunto, o que vocês fizeram com meu filho? E ele? Ele não me responde nada. Então, eu já cortei o contato com ele, porque eu vou sozinha no outro pronto-socorro com o Davi. Nenhum momento ele falou, eu vou contigo, bora lá, eu vou contigo. Meu filho, é meu né? filho, ele tá mal, e essa ele está senhora grave. madrasta Não, nem estava momento. impávida lá com um pedaço de pau com o nome da filha dela, arriscando o nome. Isso. Então, assim, eu vejo assim, se ele se preocupasse tanto, por que ele não me acompanhou a outro hospital? Por que ele não seguiu a ambulância? O filho dele estava morrendo. E por que ele mentiu? Por que ele disse que ia levar para o cinema? Por que ele não me avisou que a criança já tinha dado uma entrada? Por que ele não me comunicou nada? Vários porquês. E né? o Moisés nisso tudo está onde? Isso. E o Moisés está comigo já. Eu já tiro ele O para mim. Moisés te conta alguma coisa? Conta. O que ele vai contando para você? O relato do Moisés, eu vejo que ele pôde desabafar tudo para a delegada quando ele saiu de lá
quando ele viu que ele não ia mais voltar para lá, porque ele tinha medo de falar. Lógico, voltar porque ouviu. Porque ele fala, mãe, uma vez eu contei pro pai da madrasta, né? Eu contei pro vô que a tia tinha apertado meu pescocinho na parede. E ele pergunta dela, o pai dela pergunta dela, é verdade isso? E ela fala, não, deve estar, né? O Moisés falando. Então, quando ele vai para casa lá, para casa dela, ela pega, bate ele com a cabecinha dele no chão, ele fala assim, mãe, ela chamou um palavrão para mim, que eu não posso falar, né? Porque que não era para mim falar. Então, ele tinha medo de falar as coisas e ele ser machucado. E o que ele conta? E ele fala, eles entram com a psicóloga, a delegada lá dentro, né? E ele começa a falar várias coisas. Tem um relato dele no papel lá, inclusive tem a assinatura dele, Moisés. E ele fala que ela apertou a gargantinha e só soltou quando ele fez cocô nas calças. Ele quem, o Davi? Moisés. Então ela apertou e só soltou quando fez cocô nas calças. Ela batia minha cabecinha na parede. E no pescoço do Moisés tem 3 garras de unha aqui, ó. Ele fala que ela pegou um pano, esquentou o pano e passou no pescoço e queimou. Gerou uma queimadura. E ela falou para o pai que tinha sido um bicho que tinha ferrado. E esse bicho, a gente faz pesquisa, que é o potó, né? Gera uma queimadura. Mas que cicatriz é essa de 3 garras? E ele fala que foi a unha dela. Né? E lá na delegacia eles batem a foto do pescoço do Moisés, né? E assim, mãe, fala, foi ela, mãe, ela fez isso, mãe, ela fazia isso. Então, assim, ele sair de lá, quando ele voltou para mim, ele voltou uma criança transtornada. Ele voltou uma criança muito violenta. Ele queria tacar fogo, ele brigava, ele quebrava tudo, ele era desse jeito. Né? E às vezes a gente precisava agarrar ele e falar, meu filho, calma. Se caísse uma colher no chão, ele falava, por favor, não me bate, desculpa, me perdoa. Então a gente falou assim, meu Deus, eu falei, Moisés, é normal um copo cair e quebrar, é normal a colher cair, calma. A mamãe não vai lhe machucar. A minha mãe também falava para ele, a vovó não vai te machucar. Então, assim, agora você vê o Moisés hoje, uma criança totalmente diferente, alegre, feliz, com um sorriso aqui, né? Lógico, ele fala assim, mãe, quando meu irmão vai voltar? Aí vem outra pancada, né? Quando é que ele vai voltar? Porque era muito unido ali, os dois, tá brincando de carrinho até sempre. Ainda mais na casa de um covil que ele tinha aqui, do pai, da madrasta. Eles tinham que se juntar mesmo. Isso. Ele fala o que o Davi aconteceu com o Davi? Ele viu? Não, ele não viu. Ele foi para a escola. Ele fala que o pai... o Davi ficou com a tia, tomando café na mesa, e eu fui para a escola com o papai. Ele relata... Ele fala que uma vez ele viu, ele estava no sofá brincando de videogame no celular, ele escuta o grito do Davi na cozinha. Quando ele levanta para olhar, ele vê a tia apertando o saquinho do Davi, apertando forte e pedindo para segurar. Eu vejo que ele estava querendo fazer xixi e ela apertou para ele segurar, né? Ele fala isso. É o relato que ele tem do que ele viu já com o Davi. Entendeu? E as filhas dela? Ele conta se elas também sofriam isso? Elas são muito mais velhas? Quantos anos elas têm? É a mesma idade do Davi com a outra mais nova, e também a outra idade da mais velha com... E ele conta o que ele viu? Fala que ela já batia nas filhas dela também. Ele fala, Moisés fala. Mas, assim, eu não sei se elas via o que ela fazia com o Davi, porque eu não tenho essa informação. Deixa eu fazer uma pergunta já. Talvez você não saiba, talvez o doutor Cândido tenha alguma resposta disso, que eu, se fosse um delegado, faria isso. O que está aparecendo cada vez mais é que são torturadores sistemáticos. Geralmente parece muito o caso do Gabriel Hernandes, que tem na Netflix, eu até fiz um caso comentado aqui no canal, que é um menino que ele era o foco da mãe do padrasto, mas os outros filhos também apanhavam, também tinham os seus perrengues. Essa senhora, essa madrasta, ela era uma cliente frequente desse hospital?
com outras crianças? Nós não temos essa informação. Porque o mínimo que eu teria feito de investigação, porque parece que é algo muito... É o recorrente, Davi, né? daí foi Moisés. Olha o que Moisés passou. As filhas apanham. Quantas vezes essa mulher foi ao hospital? E o hospital não sacou que essa mulher era uma monstra? Agora, depois da instrução, da audiência de instrução, e quando há uma possibilidade do aditamento da Sim, aí denúncia, você pode pedir. e nós fizemos a nossa habilitação e, inclusive, arrolamos, né? Informamos ao Ministério Público, que é quem tem o poder, quem é o dono da ação penal, na verdade, informamos ao promotor de justiça os nomes de médicos e enfermeiros para que possam figurar e trazer essas informações. E eu pediria a ficha de todas as crianças ligadas a essa moça. Eu também Exato, isso é na fase de pediria. diligências, é possível que nós Porque façamos ali também. você descobre um Quantas perfil. vezes, né? Ele deu entrada lá. Quantas vezes as filhas... Moisés. Esse banheiro tinha que ser selado, porque é a porta do inferno. Isso. Porque a criança que entra lá, até emasculado é. Sobre a emasculação, o que o pai fala? O que ela fala? O que você leu? A polícia pergunta, porque se um menino tem um corte no pênis, que é uma pré-emasculação, o que o pai fala? É o banheiro de novo? Informam que não havia sangramento nenhum. Ah, que tem um corte, mas não, e eles não Não havia sabem. Foi o sangramento menino que se nenhum. cortou. Inclusive, uma das testemunhas que ajudou a socorrer o Davi fala que também não viu sangramento nenhum. Ou seja, os médicos e as enfermeiras estão mentindo, provavelmente. Não, Tem o que você eu- viu o corte. Vi. Aí tudo bem, não tinha sangramento. Quando Ele tem a cicatriz. Então, lá. quando ele sabe que o filho foi pré-emasculado, o que ele fala? Ele não viu sangue, vai, menino não sangra. ó, No que- depoimento dele, diz que não havia Ele- sangue. não via sangue, Não havia mas nada, ele- não, quando não ele- havia esse ferimento. Mas agora Essa- ele tá provado, não tá? Não tem cicatriz, não Não, tem sim, tudo. mas ele ainda não foi ouvido agora em juízo. Ah, tá. Ele ainda não foi ouvido em juízo. Porque eu gostaria de eles serão saber. ouvidos em juízo agora, né? Mas- Agora tá. no decorrer da instrução. É porque agora não adianta mais se tem sangue ou não. O fato é que existe. Existe, óbvio. E E as como testemunhas se comprovarão explica? isso. Tem como demonstrar claramente que esse ferimento realmente estava presente já lá naquele momento que ele chegou no Sim. hospital. Essas testemunhas deles são testemunhas de quê? Estavam lá no dia, falam que eles não fizeram nada? Foram testemunhas que foram levadas à delegacia, são vizinhos, basicamente, que foram levados lá para a delegacia dias depois do fato. Para falar o quê? Para falar que prestaram socorro, que ela, né, a madrasta, prestou socorro, enfim. E que foi tentando demonstrar que realmente foi um acidente doméstico. Todos esses hematomas, ele ficou se batendo de um lado para o outro. Não falaram sobre hematomas. Sobre hematomas também não. falaram sobre hematomas. O que os vizinhos falam que eles salvaram, eles resgataram o quê? Levam para o hospital. Mas por quê? Não, porque ele estava desacordado. Ah, tá. Que Ela sai vem com a gritando, criança alguma coisa? desacordada nos braços, com as extremidades do corpo, inclusive, já geladas, né? E vai até o hospital. E o pai Sabe estava Deus lá? quanto tempo ela demorou para levar essa criança ao hospital? E o pai estava lá? Não, o pai não estava. O pai encontra no hospital. Já vai direto. E os vizinhos ouviam gritos de crianças, alguma coisa assim? Eles relatam? Eles não relatam. E também não foi perguntado. Na instrução, apenas uma testemunha foi ouvida. Né? E ele fala que essa testemunha que foi ouvida diz que ajudou a prestar socorro, não viu sangramento e que levou essa criança no carro, né, junto, até o hospital e não fala mais nada. Não fala sobre se ouviu gritos, nem nada disso. Também tem uma coisa, o próprio Moisés, ele conta que ele não podia falar nada. Então ela devia também ter um controle para não se ter gritos, né? Eu tenho uma foto do Moisés que eu ligava muito para ele, vídeo chamada para ver ele, para conversar com ele. E nessa vez que eu ligo para ele, ele aparece com a boca toda vermelha, assim, ao redor da boca, toda vermelha. E eu olho para ele e falo: "O que foi isso na sua boca, Moisés?" Né? E eu já tinha já tinha entrado com um pedido de guarda definitiva, né? O que foi Aí isso você na tava sua mais boca? ligada. O que foi isso na sua boca? E eu pego o celular e printo. Na hora, aí ele fala bem assim. E ele não fala, né? Ele olha assim pro lado, ó. Aí ele fica assim, olhando pro lado. Foi quando eu printo ele olhando pro lado e ele pega e desliga. Aí quando eu ligo de novo: "Filho, o que foi isso na sua boca?" Ele fala: eu tava chupando laranja. Só isso, mais nada. E quando ele voltou a morar comigo, ele fala que ela tinha batido na boquinha dele com a mão, assim, batido e ficado a marca, né?
Então, assim, ele começa a soltar as coisas, soltando... Deus do céu. Às vezes, do nada, eu tô lá fazendo alguma coisa, ele fala, mãe, me perdoa. Eu falo, por quê, mãe? Porque eu não ajudei meu irmãozinho. Ai, meu Deus. Porque uma vez... Ele tá fazendo terapia, o Moisés? Tá, ele já não tá mais, mas ele no início ele tava minha filha, direto. Mas isso não tá mais. Esse menino precisa fazer terapia até 30 anos. Ele Põe tava ele no de início. volta. É porque a psicóloga deu que ele já tava já... Não, mas é pra vida. Esse Isso. menino é uma coisa... Quantos anos ele tem? Ele tem 7. Eu deixaria ele pra fazer sempre 8. que ele quiser. Então, assim, ele... mãe, uma vez, eu fiz o meu irmãozinho apanhar, porque tinha quebrado o meu Pindimex, que era um boneco, né? E a tia perguntou quem tinha feito, e era eu que tinha quebrado, e eu acabei colocando culpa no Davi. E ela machucou ele, ela bateu nele. Me perdoa, porque eu podia ajudar ele e eu não ajudei. Então, ele começa a se sentir culpado em poder ter visto algumas coisas e não poder ter ajudado o irmão dele. Sim. Quando você está lá no hospital, o pai fica quieto, a madrasta não aparece nunca? Nunca, nem falar comigo, nunca. Nem te manda uma mensagem, Nunca. nem te liga, Não, nem nada? Nada. A partir daquele momento, vocês não têm mais relação, até porque já entrou a polícia de fato. Isso, já entrou. Nesse processo. Eu já entreguei tudo assim na mão da polícia, né? Já estava naquela investigação. Os peritos foram lá coletar e deu, né? Deu lá no laudo dele, né? Deu o quê? Como é que está escrito lá, meu Deus? Como é que está escrito lá? Está escrito uma palavra lá. No laudo... Da perícia. Acho que deve ser o laudo de local, é isso? Da casa? É da perícia médica dele, tá lá... Da perícia médica ou do local? Escoriações no corpo, né? Ele constata, o laudo constata todas as escoriações. Quantas escoriações? Vocês sabem de cabeça, não tem mais como ou menos? precisar, mas rosto, costas, pênis, né, na região peniana. Tem uma palavra lá que eu me esqueci como está escrito. E no tórax, eu não sei Externos, exatamente, interno, não estou agora com tá. o laudo aqui, mas depois eu posso enviar, encaminhar. Mas são várias lesões. Não, isso é um caso que a gente vai acompanhar, tá? O julgamento, depois até a gente vai vendo. A tampinha de caneta, a tampa de creme dental, ele explica, em algum lugar tem, ele não foi ouvido ainda, mas alguém explica essa tampinha? Vamos falar que ele engoliu porque quis, é isso? É uma coisa assim, primeiro Essa é a moeda, depois sugestão. tampa. Eles Isso falam foi que ele fez. Que o creme dental estava sem a tampa. E ele estava no banheiro sozinho. Essa é a versão. Que ele teria tomado, caído, batido todo o corpo, para ficar bastante roxo, se cortado, entrado em coma. Porque Pelo depoimento, foi ele que fez tudo isso sugere com isso. ele. Porque ele é um exorcista, Nossa, praticamente. Né? Ele meu precisa Deus. ser exorcizado. É assim, e, bom, espero que aí as pessoas que estão ali na parte percebam isso. Vocês não se falaram mais, mas aí começava uma nova vida para você, que você não fazia ideia. Davi, Como foi para você descobrir como estava o seu filho de fato? Meu Deus, foi horrível. O médico chegar comigo, né, no primeiro boletim, mãe, o Davi está com uma sequela neurológica muito grave e possa ser que ele não volte como ele era antes. Aí já foi um baque muito forte. Ele ficou em coma, você estava com aquelas informações de que ele podia morrer a qualquer momento, mas ele não morre, mas ele tem uma nova forma de viver. Ele entra também no boletim médico, ele fala assim que o Davi, o fígado do Davi de 30 estava 1000. Ele suspeitava de uma hepatite. Aquele TGP, TGO, isso. Eu falei, como assim? Ele não tem hepatite, nunca teve nada. Se você puxar o histórico do Davi, você não vai me ver com ele no hospital. Era uma criança muito saudável, nem gripe o Davi pegava. Às vezes ficava com uma coisinha assim, bem leve. Nossa, assim, como assim hepatite? De 30 mil? Como assim? Por que o fígado dele está assim, tão inchado? Né? Nesse transporte do Davi do pronto-socorro da criança para o outro pronto-socorro, ele chegou lá todo feito cocô, ele fez cocô, estava inchado, né? Então, assim, são tantas coisas que eu vejo que deveria ir mais, e era para ter ido mais a fundo nisso, né? Se fosse mais a fundo, eles iam encontrar mais coisas ali no Davi. Porque o fígado dele estava muito inchado, estranho, o fígado está inchado. Voltou.
Eles tinham medo de ele não aguentar, porque estava muito grave, grave mesmo. Então, o médico fala assim, possa ser que ele volte, mãe, outra criança. Ele não vai voltar a ser o Davi de antes. E ele falou assim, eu estou sendo muito sincero com você. Porque ele já está um tempo aí entubado e ele não acorda, né? Ele não tem reação nenhuma. Então, eu orava muito para que ele acordasse. Foi quando ele começou a abrir o olhinho, mas ele já abriu assim, já desfocado. Ele não piscava, era o tempo todo olhando para o teto, assim. Ele não tinha reação nenhuma. Foi quando os braços começaram a encolher. Começou a atrofiar os bracinhos, começou a atrofiar os pés dele, né? E ele não conseguia respirar por ele mesmo. Foi quando solicitaram uma traqueostomia. Então, ele respira com a traqueostomia, se alimenta por sonda, e ele está em um estado, o médico disse que é um estado vegetativo. Ele está ali na cama e precisa de todos os cuidados, né? Ele está fazendo terapia em casa, ele está fazendo fono. Ele tem apresentado muitas melhoras com as terapias, coisas que ele não ia mais fazer, ele está começando a fazer. O quê, por exemplo? A engolir. O médico disse que ele não ia mais deglutir. E ele já consegue engolir. O médico disse que ele não ia mais respirar pelo nariz, e hoje ele já consegue respirar. Ele tem alguma consciência? Eu converso. Antes ele tinha um olhar focado, ele não olhava para o lado, né? Eu até falava, chama um oftalmologista, porque eu não sei se ele está enxergando ou não. Foi solicitado o médico, né, oftalmo, no hospital, avaliaram o olhinho dele e as pupilas dele estavam normal, estava tudo normal. Né? Mas como a sequela neurológica, ela compromete o corpo todo dele. E eu converso muito com o Davi. E quando eu converso muito com ele, as lágrimas começam a escorrer pelos olhos dele, sim. Então eu vejo que ele sente, que ele me escuta. E se ele está com alguma dor, ele faz a expressão de chorar. Ele não fazia essa expressão de choro e hoje ele já faz. Então, toda a terapia que ele está fazendo, eu estou vendo que ele está apresentando uma melhora, né? Ele está tendo uma evolução. O médico falou para mim, Fábila, criança pode surpreender a gente. Sim. Né? Porque ele ainda está crescendo, o cérebro dele ainda está em desenvolvimento. Então, ele pode, a qualquer momento, surpreender. A medicina, né? Então, continua com essa fé. Né? E é o que me mantém em pé, é isso. Há um ano você está vivendo essa realidade Sim, diferente. Diferente. Cuidando. É uma dificuldade muito grande, assim, para fazer tudo, né? É uma criança que é totalmente dependente de mim. Hoje ele já tem as terapeutas que ficam lá, eu estou aqui, elas estão lá, ele está sendo cuidado lá. Mas antes eu não podia ir para canto nenhum, porque só eu sabia aspirar a traqueostomia, porque eu preciso aspirar para ele não sufocar, para ele não asfixiar. Meu Deus. Então, antes eu já não dormia à noite, eu ficava ali vigilante, porque eu tinha medo de pegar no sono e ele morrer, asfixiado, né, com a secreção. Então, eu acordava toda noite para fazer a aspiração. Eu falo para mim que o meu pior momento ali dentro daquela UTI foi ter que aprender a aspirar ele. Foi muito choro, e as médicas, você precisa ser forte, Fábila, porque você tem um filho que é perfeito, respirava normal, e hoje ter que aprender a respirar por uma traqueostomia, e eu tinha que enfiar um cano ali para tirar a secreção, é horrível. Eu tive que aprender tudo isso. Sim. Eu tive que aprender a ser médica, enfermeira, ser tudo, para que meu filho não morresse. Mas, assim, a atenção não é só para o Davi, tem o Moisés também que precisa da minha atenção. Tem a atenção do filho, tem a atenção do outro filho e tem a atenção pela justiça. Sim. Que são então, coisas que assim, você não... muitas pessoas me perguntam, por que tu não fez nada com essa mulher? Por que tu não matou? Por que tu... Não tem como eu fazer isso, porque o meu filho precisa de mim. Você já pensou eu mandar matar alguém, fazer um mal a alguém? E o Davi, como é que fica? E matar
tem que estar dentro da pessoa. Isso, Você então pode assim, você pode eu até não, justificar eu não... porque você matou, mas você tem o assassino dentro de você. Então não tem como eu não pude fazer nada. Você nunca mais encontrou com ela? Não. Então, eu não sei nem qual seria a minha reação eu ver ela, né, também assim na minha frente. Eu não sei como eu ia reagir, porque eu nunca vi. E a minha preocupação é só o Ela Davi. nunca mais apareceu. Nunca, os nunca. pais dele. Os pais dele, sim. Os avós do sim. Davi. Como é que eles reagiram? A mãe, inclusive, né, ela já faleceu, né? Ela Deve ter sido de desgosto Foi, também. todo mundo fala isso, assim, porque ela estava se curando de um câncer, né? Então, quando tudo isso aconteceu, porque os netos que ela era muito pegada, né? Quando eles saíram, aconteceu tudo isso, ela ia, mesmo doente, ela ia lá no UTI, ela ia visitar, né, o Davizinho, e foi a cada vez mais ela te se pediu debilitando. perdão pelo filho? Pediu. Ela falou para mim na UTI que ficou esperando ele trazer o Davi no sábado. Inclusive, se até pedirem para ver a ligação da mãe com ele, ela fala que ligou para ele no sábado, esperando ele deixar as crianças lá para ficar com ela. Ela falou para mim, esperou. Ele nunca mais te ligou? Ele manda mensagem, não pelo número dele, Falando mas o quê? pela irmã, pelo pai. Falando o quê? Entendeu? Perguntando se os meninos estão bem. Mas ele manda assim, 1 mês, 2 meses, ele manda. E você responde? Eu respondo. Eu falo assim que eles estão bem. Aí ele tenta, de alguma forma, puxar mais informação e eu já não respondo mais. Porque eu sou uma pessoa assim, eu vejo que aquilo ali começa a me causar nervoso e angústia, eu começo a lembrar de tudo, eu prefiro evitar. Então, quando a irmã dele também manda, perguntando se os meninos precisam de alguma coisa, eu nunca neguei. Eu nunca neguei porque eu precisava mesmo. Lógico, sabe? Financeiramente. Sim, sim. E que então, se ele não foi um pai isso. Para salvar o filho, que ele Isso. seja o pai para pagar pelo Isso. filho. Ele paga? Ele dá uma pensão, toda sexta ele dá, de 250. Ele sempre deu, antes disso tudo acontecer, ele dava Mas agora ele tinha que dar 100%. R$100. Ele dava R$100, isso. E achava que tudo aquilo ali já ia suprir tudo. E ele sempre deu isso aí, né? Esse valor. Né? Toda sexta-feira agora tá os dois comigo, ele sempre deu isso, porque ele tem que dar, porque tá perante a justiça que ele tem que dar. Ele tem e se ele não pode dá, visitar, e não. se ele não, ele perdeu a guarda deles. Dos dois, né? Mas se ele não dá a pensão como tá lá, ele vai preso, né? Se ele não pagar, então ele paga. Então, assim, eu não posso dizer que ele não ajuda, que ele não faz alguma coisa, É a obrigação porque dele, ele tinha que faz, fazer era mais. Mas ele não é presente, né? Ele só manda, ele só, né? Moisés pergunta do pai? Ele não pergunta mais, mas no início ele perguntava. Hoje ele já não pergunta. Hoje ele já não pergunta, Ele sabe não que fala. o pai foi omisso com o irmão e Não, que o irmão não, está... não. Bom, ele vai crescer, Não, ele vai ele entender. vai ter que saber. Mas, assim, ele não sabe do pai, ele não pergunta pelo pai. Ele pergunta muito pela avó dele. Ele a avó chorava? A avó dele, que já partiu. O pai chorava por ter visto o filho daquela maneira? Eu não vi. Algum momento, não. assim, que você viu algum... Ele estava consternado, ele estava triste, ele estava arrasado porque ele foi um péssimo pai? Eu não De sei. não salvar o filho, de Não colocar sei dizer, porque eu o não terror teve do filho dentro da vida deles? Não. Ele tenta falar com você, ele não visita os meninos. Não, a mãe dele falava para mim, eu tenho medo de meu filho tentar com a vida, porque ele estava num momento de desespero para lá. Aí é uma Entendeu? coisa, ele que vai... E eu falava assim, olha, se ele tentar, eu não posso fazer nada, eu não posso, né, ficar com pena, com dó dele, e a criança tá assim. Porque em nenhum momento eles tiveram compaixão do Davi. Não, tentar de contra a ele tá própria assim. vida, para ele vai ser fácil. Ele não precisa nem dar mais atenção para o filho. Isso. Não, ele tem que ver o Então. filho que é o filho que ele... Isso. Então, ele já sabe da realidade do Davi, como é que tá. Entendeu? Pelas mídias sociais, Sim, com certeza. Aí a mídia também compartilha que vão matar, criaram até várias coisas ali que nunca isso partiu de mim. Não. Nunca partiu de mim, querer fazer Instagram, né? Essas coisas assim, nunca foi de mim. Meu Instagram foi aquele, inclusive no meu próprio Instagram eu falo,
né? Que eu não quero que morra, eu não quero a maldade, assim. Não, porque eu penso assim, se eu desejar mal, vai acontecer com Davi. Porque Não, quando a gente, concordo. né, eu penso dessa forma. E tem assim. uma coisa, ele precisa pagar, pelo menos financeiramente. Mas existe uma morte social, se não existe uma morte em vida. Sim. Ele consegue trabalho, as pessoas se afastaram, ele tem uma vida social. Ele vai para bar, ele sai? Você não Eu sabe? não sei, só sei que ele continua mandando O dinheiro que é importante. os 250. Ele está junto com ela ainda? O Com- pai tá, está com a madrasta? tá. Uma coisa dessas não separou. Não separou. Ele acredita nela. Porque se ainda está com ela, por isso que eu evitei eu não querer mais ter acesso a eles, porque uma pessoa que está do lado dessa mulher, depois de tudo que aconteceu com o Davi, eles não são dignos de saber como é que as crianças estão mais. Então, eu preferi evitar para mim não me machucar mais. Lógico. E só o cuidado do Davi, na recuperação do Davi, na reabilitação do Davi, foco Davi. E eles estão na mão da justiça, né? Juntos. E, assim, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, né? Porque o que eu mais peço é justiça pelo Davi. Claro. Justiça pelo Davi. E como está essa espera? Pela justiça. Assim, às vezes eu estou bem, às vezes eu estou triste, porque vem a volta, aquilo tudo de novo. É uma sensação horrível, né? Eu tenho que estar presente olhando como ele está. Aí vem os vídeos, eu começo a ver os vídeos, aí vem as perguntas. Então, a gente sempre vai estar lembrando de tudo isso, né? E eu fico ansiosa esperando que a justiça seja feita, porque não pode ficar assim, não pode ficar por isso mesmo. Tem que haver justiça pelo Davi. Sim. Doutor, como que está o caso agora? Que instância, como é que estamos? O processo agora está na vara do Tribunal do Júri, na terceira vara do Tribunal do Júri de Manaus, e agora nós estamos aguardando a resposta à acusação. Né? Os acusados foram denunciados por homicídio tentado e tortura, e agora estamos aguardando a resposta à acusação. Após a resposta à acusação, provavelmente a denúncia será recebida e a audiência de instrução será designada, uma data para a audiência de instrução. Tudo isso você tem uma noção de quanto tempo, quando que vai acontecer essa audiência de instrução? Não, ainda não há uma data prevista para essa audiência, porém o prazo da resposta à acusação já está em aberto. Tá. E logo depois do prazo, de esgotado o prazo ou apresentada essa resposta à acusação por parte dos acusados, nós iremos diligenciar para que essa audiência seja marcada o mais rápido possível. Pode ser ainda este ano isso? É possível que seja esse ano ainda. Muito provável que seja. Eles chegaram a ser presos? Sim. Na época do fato, eles foram presos temporariamente. O inquérito terminou, né, foi feito o relatório do inquérito e naquele momento, o Ministério Público não viu elementos para pedir uma prorrogação da prisão temporária ou uma conversão da prisão temporária em prisão preventiva. Portanto, o resultado disso foi que eles foram postos em liberdade quando terminou o prazo da prisão temporária e, alguns meses depois, foi que a Fábila, através de um amigo meu, entrou em contato conosco, nós nos habilitamos. Para você ter uma ideia, já tinha sido, inclusive, feita uma proposta de acordo de não persecução penal para eles. O que significa isso? O acordo de não persecução penal é proposto pelo Ministério Público quando o fato delituoso, né, que a pessoa está sendo acusada, quando ela é primária e tem bons antecedentes, e ele preenche ali os requisitos para poder fazer esse acordo com o Ministério Público. Porém, naquela oportunidade, a denúncia havia sido por maus tratos. Tá? No decorrer, eles não aceitaram a proposta de acordo de não persecução penal e, logo depois disso, nós nos habilitamos nos autos e conseguimos demonstrar, graças a Deus, na audiência de instrução, que o fato não se tratava de
maus tratos, mas sim De tentativa de homicídio. o homicídio Mas tentado. esse acordo seria o quê? Eles assumiriam os maus tratos assumiriam os maus tratos e pegariam uma pena de 2 cestas básicas. seriam, Basicamente, seria uma pena alternativa, né? Na verdade, não é nem pena, não pode nem ser considerado pena, tá? É uma medida, não tem caráter de pena, né? E também não gera antecedentes criminais, tá? Então esse seria o resultado desse processo, caso nós não tivéssemos conseguido aí essa reviravolta, porque realmente a Fábila não tinha sido ouvida ainda. Ainda bem que eles não Então, aceitaram. Isso, exatamente. Porque eles se dizem inocentes. Mas eles teriam que confessar os maus tratos. Então, por isso, eles não aceitaram. Tá? Acabam sendo processados agora. Eles foram denunciados por homicídio tentado e tortura. É e júri popular? É com jurados? Júri popular. Júri popular. Caso sejam pronunciados, irão a júri popular. Caso não consigam reverter isso nas instâncias superiores também. Quanto de pena eles podem pegar? Aí depende de como vai ser a sentença de dosimetria, pronúncia, tudo né? bem, mas eu digo, De como- de mas quanto a quanto, seria né? qualificado, então essa pena pode ultrapassar aí 20 anos tranquilamente. Pena que não fica preso 20 anos, né? Vai ter saidinha e tudo mais, mas que vá para a cadeia de alguma maneira. Você deseja o que de justiça para o Davi? Que o pai e a madrasta sejam condenados, presos, é isso? Sim. Que eles paguem pelo que eles fizeram. Não E- pode ficar assim. Ela trabalha, essa moça? Não. Ela não sei. tem uma vida? Deixa eu te interromper só um pouquinho. Claro. É importante falar que nós estamos falando aqui de um processo que tramita em segredo de justiça. Sim. Tá? Então, nós estamos evitando citar nomes, enfim. tudo. Estamos falando de pai e madrasta. Isso, a denúncia do Ministério Público já cita. Nós não vamos, obviamente, entrar em detalhes Claro. aqui em relação ao processo. E é óbvio, tá? Por óbvio que nós estamos falando aqui caso seja comprovado aquilo que está ali na denúncia. Sim. Tá? E aí sim, a nossa luta é demonstrar o que aconteceu, elucidar esse fato e que os responsáveis, independentemente de quem sejam esses responsáveis, sejam punidos, sejam responsabilizados e tenham um julgamento justo e uma pena justa. Crimes contra crianças assim é uma coisa que a gente tem sempre que lembrar que é assim, existiam 2 adultos e uma criança na casa. Nesse caso, 2 adultos e 4 crianças, pelo que eu entendi. 2 adultos saem vivos e uma criança sai quase morta. Ela é uma criança de 4 anos. A responsabilidade é do adulto. Só por isso, a pessoa já deveria estar destruída internamente. Exato. E a sensação que eu tenho é que quando uma madrasta, que em princípio também tem a maternidade, uma vez que ela tem filhos, não se compadece da mãe pelo que aconteceu na casa dela, é dela, aconteceu na casa dela. É um forte indício de que existe alguma coisa oculta. E se fosse verdade, que o menino engoliu o negócio, se bateu inteiro, caiu no banheiro, o maldito banheiro, né? O comportamento seria muito diferente. Ou você fica de qualquer maneira com Óbvio. culpa. A O culpa é comportamento humana. seria muito diferente. É lógico, ela estaria lá no hospital ajoelhada por você pedindo perdão pelo que aconteceu com o seu filho. Exatamente. É o que se Muito. espera de alguém que tem a Que tem a responsabilidade alma. de criar, Sim, de que tem cuidar de alma. uma criança e acontece uma fatalidade dessa. Então, o comportamento ele fala muito sobre o fato, né, o que aconteceu, ou o que pode ter acontecido naquele Sim. dia. Né, e o que nós estamos buscando é exatamente elucidar, saber o que aconteceu, buscar a verdade, para que os responsáveis sejam punidos, né, Com porque eles certeza. sejam condenados ao final. Porque nós não acreditamos que isso se trata de um acidente doméstico. Não, e como está hoje? Eles estão presos, eles voltaram, porque quando o réu está solto, Eles o estão processo soltos, vai ficando mais lento, eles né? estão soltos e nós estamos aguardando uma definição em relação a uma possível prisão preventiva. Porque quando o réu está preso, tudo corre mais rápido, né? Isso. Nós estamos aguardando uma definição em relação ao cumprimento de uma prisão preventiva ou a sua revogação. É o que podemos falar Que pode do sair a status qualquer atual momento, tá. do processo. Os dois estão livres. No momento estão Estão livres, livres, tá. Porém, o que podemos dizer é que existe um mandado de prisão, já foi decretada a prisão deles, uma nova prisão preventiva, e existe um pedido de revogação dessa prisão pendente, um pedido feito pela defesa dos acusados. Então, nós estamos aguardando que o juízo se manifeste em relação a essa questão. O motivo
pelo qual eles pediram a revogação, não pode ser falado? Não. Não, aí são detalhes do processo técnicos, tá bom. É temerário entrar nesse tipo de detalhe. Lógico. Tá. Fábila, se um dia, depois de tudo que a justiça for feita e tudo mais, o pai do Davi e do Moisés quiser ter contato, você deixaria? Não. E se o Moisés quiser um dia encontrar com o pai? Eu não sei como vai ser, né? Não sei se eles vão deixar, né, ele ver a justiça. Se for adulto. Não, eu não vou permitir. Eu quero muito que ele esqueça esse lado dele, né, de que o pai existe. Eu não quero mais, assim, ter contato nenhum. Eu quero virar essa página e viver uma nova vida com o Davi e com eles. Inclusive, a gente vai até sair de Manaus, a gente vai morar em São Paulo. Ah, vocês vão vir para cá? Vamos morar em São Paulo. Que bom. Né, porque aqui tem todas as terapias que ele precisa e graças ao Razões para Acreditar, né, fizeram uma campanha. Razões para Acreditar, o que é? É uma vaquinha online, né, que ajuda as crianças, que ajuda muitas pessoas, né? Sim. E eles viram a história do Davi, entraram em contato comigo, né, e a história do Davi repercutiu muito e ele conseguiu bater uma meta que não era, uma meta era uma e ele conseguiu bater outra, né? E que foi mais de 1 milhão, né? Que conseguiram para ajudar o Davi. E ele vai ter as terapias que ele precisa, porque antes eu fazia campanha, fazia rifa, fazia de tudo para custear as terapias. Tem um custo real muito alto. E pelo governo que eu diga, ele ia poder fazer essa terapia durante um mês. Não era o que ele precisava, ele não ia aguentar. A criança está deitada, está atrofiando, está sentindo dor, ele precisa estar fazendo aquela manutenção todos os dias. Então, graças ao Razões para Acreditar e a todos os doadores, ele conseguiu esse valor para manter as terapias dele, porque, como eu disse, antes eu fazia rifa, fazia campanha para pagar um valor muito alto, tanto de fono, tanto de físio, procedimentos hospitalares, né, durante esse tempo todo, eu corria atrás, buscava, vendia rifa, mexia o mundo, né, para que todo mês pudesse juntar aquele valor e pagar as terapias intensivas, para o Davi não ficar paradinho, né? É por isso que ele tem apresentado melhoras significativas com as terapias intensivas. Então, nós vamos poder sair de Manaus porque não tem lá o recurso que o Davi precisa mesmo. Ele vai vir para cá, vai fazer cirurgias, vai passar por cirurgias nos pés que estão atrofiadinhos para voltar para o lugar, vai fazer cirurgia para que ele possa ficar em pé novamente e ter uma reabilitação, né? E, por final, ele vai passar por uma cirurgia no cérebro, porque a última ressonância deu uma hidrocefalia, um líquido no cérebro que precisa ser retirado, né? E como ele não nasceu com essa doença que cresce, né? A cabecinha da criança, o crânio dele já está formadinho, esse líquido está ali pressionando, ele precisa ser retirado, porque senão pode... Dá dor, dá tudo. Nossa, dá tudo. Então, ele vai ter que passar por essa cirurgia e ele vai fazer todas essas terapias, esses recursos aqui. Quando em que São ele começa Paulo. A fazer tudo isso? Dia 10 de outubro, ele já vai para fazer a primeira cirurgia em Londrina, que é a risotomia seletiva, né? Que é aqui na coluninha dele. Ele vai fazer essa cirurgia para espasticidade, para melhorar, né? Para sentir menos dor, né? Então, ele fazia aplicação de toxina botulin nos músculos para ele não sentir muita dor. E essa cirurgia ele não vai mais precisar fazer essas aplicações, né? Que era muito desconfortável também para ele. Claro. E essa é para a vida toda. E ele fazendo essa cirurgia, ele vai poder ficar em pé, vai poder ter uma reabilitação. Não assim já, mas conforme ele vai fazendo as reabilitações, ele vai poder ter uma qualidade de vida melhor. Porque antes nós não tínhamos recurso para isso. E eu digo assim, ajudou muito, mas assim, ele vai continuar precisando mais e mais ainda de fazer essas reabilitações, porque as cirurgias são muito caras, os valores são muito altos.
Então, assim, eu sou muito grata ao Razões para Acreditar e a Nós todas as todos pessoas, somos, todas as pessoas que ajudaram o Nós todos Davizinho. somos gratos a eles. Nossa, assim, são anjos, pessoas incríveis que ajudam muitas pessoas. Eu não sei se eles são daqui de São Paulo, mas se você seguir lá a página Sim, deles, vou Razões seguir. para Acreditar, vocês vão Vou ver seguir, a história não deles. segui, eu vou seguir aqui. Você... Qual que é a maior vontade que você tem com o Davi, assim? De um dia ele falar, te chamar de mãe, o que você mais sonha com isso? Eu sonho com esse dia. Muitas pessoas chegam para mim no Instagram e falam: eu sonhei com o Davi andando, eu sonhei com o Davi falando. Eu sonhei assim, e eu pego essas palavras e eu trago para mim, né, as palavras positivas, eu retenho o que é bom. Lógico que tem outras palavras ruins, Sim, né? mas essas a gente não Mas eu precisa olhar. retenho só as boas, as palavras de fé, positiva, de força. Então, assim, eu carrego isso dentro de mim e eu sonho que esse dia possa chegar, né? Que ele possa voltar a falar, que ele possa voltar a ser aquela criança que ele era antes. Por mais impossível que seja, eu tenho essa esperança. E eu não deixei ela morta, essa esperança. E enquanto há vida, há esperança. Então, eu carrego essa esperança que um dia eu possa ver o Davizinho, Sim. aquela criança que ele era. Porque isso eu sinto muita falta, muita falta. E que a sua história ajude outros Davis a serem salvos. É. Porque, infelizmente, eu não entendo isso, quanto que... Meu Deus, se você não gosta de criança, você não gosta do teu filho, suma da vida dele. Sim. Deixa ele crescer com raiva de não ter tido um pai e uma mãe, ele que vai fazer terapia, ele que se melhora como ser humano, mas ele tem a chance de estar vivo para fazer. Eu não consigo compreender esse prazer em maltratar uma criança, uma pessoa qualquer, mas uma criança que não tem defesa de nada. Nada. De nada, de nada, nada. Você vê que quanto ele era pequenininho, assim, não é ainda. Eu vejo os vídeos no teu Instagram, são sempre angustiantes. Você vê o Davi ontem e hoje. Eu desejo muito também que um dia a gente consiga ter um vídeo novo dele. Sim. Quase lá, assim, já vai estar bom. Falando mãe já vai ser bonito demais. Ser muito impactante, né? Esse vídeo chegar assim para as pessoas. Eles esperam isso. Os seguidores deles esperam por isso. Todos né? queremos. Todos. Assim, temos fé e esperança que ele possa ser, né? Assim, às vezes eu compartilho muitos vídeos dele como ele era antes, porque eu olho esses vídeos não assim com tristeza, mas eu olho com esperança de ele voltar. Não sei que ano, não sei que dia, não sei se vai ser mais jovem, não sei, mas eu tenho esperança que ele possa voltar a sorrir, a falar. Ele deve estar muito orgulhoso da mãe que tem. Nossa, nessa luta toda. O Davi, eu falo, meu filho, você é minha força. Se não fosse você, eu não estaria mais aqui. Né? Porque eu entrei numa depressão muito profunda. Eu fiquei muito mal psicologicamente. Você buscou ajuda? Eu busquei. E foi o Davi e as ajudas que eu tive de psicólogos, né? Porque eu não conseguia, assim... Eu tentei, assim, o suicídio, né? Tentou? Tentei o suicídio. Eu não queria mais viver. Eu queria que aquilo ali acabasse. E o que te impediu? Uma mensagem da minha mãe. Eu estava desesperada e esse dia estava decidido a fazer. E ela me mandou uma mensagem desesperada. Foi quando uma pastora me acolheu, né? E aquilo ali parou. Mas eu não dormia, eu não conseguia dormir. Eu virava a noite para o dia, cuidando do Davi ali, ele sofrendo. No início, quando ele pegou a alta do hospital, foi um sofrimento terrível. Ele não dormia, ele estava abrindo o olho assim e ele ficava assustado, ele ficava desesperado, ele olhava assim. Até hoje, assim, ele dorme no claro, a gente não desliga as luzes. E eu durmo grudada com ele. E, assim, bem difícil mesmo, foi bem difícil. Eu superei a depressão, eu superei a síndrome... Eu sou forte, eu digo assim que a gente tem a saudade, a tristeza vem, mas eu já consigo controlar, porque antes eu não conseguia controlar, antes eu entrava em pânico, em desespero. Então eu via que eu já estava começando a ficar muito debilitada. Eu falei, não, eu preciso ser forte pelo Davi, eu preciso ter essa força. E ele é minha força, né? E graças a Deus, assim, nunca mais me deu
essas crises nenhuma, a cada dia mais forte, procurando o melhor para ele. Porque, como eu falei, eu quero virar essa página e aguardar que a justiça seja feita pelo Davizinho. Não só pelo Davi, mas também pelo Moisés e por mim, porque eu também fui muito afetada psicologicamente. Totalmente afetada. Muito afetada psicologicamente. Então, quando eu começava a falar para o pai o que estava acontecendo, ela mandava mensagens horríveis para mim e aquilo me amedrontava. Eu ficava trêmula, porque eu não sabia o que fazer. Eu tinha medo dela, eu tinha pavor dela. Isso antes de tudo. Antes Aquele de período tudo. que ela, quando você estava Isso, conseguindo... então eu tinha medo de ir lá falar, acusar algo que, como ela dizia, tu tá falando de algo que é mentira, eu vou fazer isso contigo, Ela inventava coisas horríveis, assim. Então, aquilo eu ficava com medo, eu ficava assustada, eu chorava muito, porque eu orava, eu falava, Deus, se tiver acontecendo alguma coisa com essas crianças, mostra, faz alguma coisa, tira as escamas dos olhos para que alguém possa ver. Aconteceu tudo isso, né? Eu vejo assim também que se isso não tivesse acontecido, o Moisés não ia sair de lá. Você salvou Eu salvei Davi, o Moisés salvou também. O Davi. O que eu pergunto é, e as outras 2 filhas dela? Alguém salvou? O Conselho Isso. Tutelar foi ver essas crianças, Não. Jesus? Foi? Então, a gente não assim, sabe. A não polícia sabe. foi ver. Eu espero, eu desejo do fundo do meu coração que o Davi tenha tocado de fato. As pessoas do Conselho Tutelar que não fizeram e nada fazem, desculpem quem está no O Conselho Tutelar só vieram fazer já ele no hospital. Foi lógico. quando eles Depois já vem, foram né? Pra ver querer se se envolver você no não bateu, caso. né? Assim, o Isso. Conselho Tutelar, ele é um desserviço para o Brasil. Desculpe, eu falo isso, o canal tem a minha liberdade de falar. Eu sou contra o Conselho Tutelar, pelo menos da maneira que está. Ele podia um dia ter sido alguma coisa, mas todo mundo que vai no Conselho Tutelar, nada acontece. Eu junto com a minha irmã, antes disso eu conheci, eu cheguei aí no Conselho Cadê? Tutelar. O Conselho Tutelar foi lá na casa dela? Tem Não, outras 2 não, crianças não. agora lá? Tipo assim, 2 me meninas? encaminhavam para outros. Vai, procura isso, procura aquilo. Porque se ela fez o que ela Tá fez fazendo, com eu os preciso filhos de do ajuda. outro, o que ela não pode fazer com os filhos dela? Porque ela tem o poder ela acha que é a dona. Então, assim, cadê? O Conselho Tutelar foi lá? Não foi. A polícia que você foi uma semana antes, tudo bem, estava dentro de um prazo, mas isso é uma coisa importante que eu falo. Criança que a mãe chega, ou o pai chega, já mostrando os maus tratos que o outro genitor está fazendo, tem que agir rápido. A coisa pode acontecer no dia seguinte. Porque o genitor fica até com raiva. Tem que ser na hora. No primeiro momento, na dúvida, você tira a guarda. Tudo bem, não é a polícia que pode fazer isso. Ele aciona a promotoria, coloca. Tem que ser feito alguma coisa que seja muito mais imediato. Essa mãe está me trazendo isso daqui. Então, até se resolver, a guarda fica, então, aqui com o Conselho Tutelar indo ver todo dia essa criança, mas não permita que essa criança se torne uma vítima. O Davi poderia ter sido salvo pelo Conselho Tutelar. O Davi poderia ter sido salvo pela delegacia da criança. Poderia ser evitado. E assim, Entendeu? a maioria da resposta é assim, mesmo sabendo que a criança estava sofrendo todas essas torturas, continuava mandando para lá. Não, eu fui atrás, eu corri atrás por ajuda, eu pedi socorro, porque eu queria eles para mim. Mas nada foi feito, entendeu? Eu não podia ir lá, pegar, arrancar, e como eu recebi essas afrontas dela, ela fazia alguma coisa comigo, né? Porque, assim, é uma mulher totalmente... Meu Deus, eu não sei nem te explicar. Ela tem alguma medida protetiva, o Davi, dessa moça não chegar perto dela? Nós temos. Se eles têm uma medida protetiva de eles não poderem chegar perto das crianças? Não, agora, como eles saíram quando terminou o prazo da prisão temporária, tá, não assinaram medidas protetivas, certo? Agora existe um mandado, né, de prisão que está pendente de cumprimento. Então, mas ela tem alguma coisa que essa moça não pode chegar perto dela? Não, até então não. Agora sim haverá uma decisão, muito provavelmente, nesse sentido, caso a prisão seja revogada. Entendi, tá bom. Porque você não é à toa. Olha o que foi feito com seu filho, né? Eu não saio assim de casa. Quando eu saio assim, olhando para os lados, eu tenho medo. Eu tenho medo, né? E é porque eu não sei o que ela é capaz de fazer. Porque se faz com uma criança, ela é capaz de fazer qualquer coisa. Porque uma pessoa que ela chegou ao ponto de falar que eu levei um homem na porta da casa dela para ameaçar ela de morte. Você não sabe nem onde ela mora. Nossa,
ela criou isso e essa é a verdade que ela criou. Os mitômanos Eu nunca na vida, nem por mensagem, se você puxar por mensagem, eu nunca nem falei nada para essa mulher. Nunca. A única pessoa que tomou o celular da minha mão foi a minha mãe e mandou um áudio parando para ela parar de estar falando aquelas coisas absurdas para mim. Tudo que eu mandava para ela era uma mãozinha, tá bom, tudo bem. Se você não parar, eu vou tomar devidas providências. Vai lá. Era uma pessoa totalmente debochada. Se você vê o horror de mensagem que eu recebia, e agora ela fica ali querendo ser a santa, tadinha. E enquanto ao meu filho, tudo que ela fez, não, assim. Então, assim, poder de vítima é do Davi, não é dela. Ela não pode, ela vai falar o quê também? Que agora ela é vítima de abuso, de relação abusiva. Doutor, perguntas aqui se já foram feitas ou serão, ou se vocês pretendem. Foi ou será feito análise dos celulares dela, para ver se eles conversavam sobre esses maus tratos, o Ministério Público fotos. Isso, já tá em andamento. Já estão com celulares? Já está em andamento. Ou eles perderam? Já existem prints de conversa que nós juntamos, inclusive, no caso, a Fábila, antes. Mas com ela, mas eu digo entre os dois. Também o pai, o Ministério Público já pediu. Do conhecimento. Isso. O pai é assim, não estava lá. Daqui a pouco. Porque daqui a pouco a cadeia é gelada. Tirando Alexandre Nardoni, todos os outros. Guilherme de Pada, Paulo Tomás, Jairinho, Monique, o amor acaba, né? Uma cadeia separa amores. Então, assim, daqui a pouco começam a atacar o outro. Isso. Não, daqui a pouco, foi ele, foi ela. O que nós acreditamos é que nós teremos muitas informações caso, por exemplo, essa prisão realmente seja cumprida, né? Tá, mas celulares foram apreendidos já. Não, os celulares, na verdade, foram feitos requerimentos para as empresas de telefonia e eles vão mandar esse relatório. Nós estamos falando de um fato... Eu estou falando de pegar o celular... Isso, nós estamos falando de um fato que aconteceu... 1 ano atrás. 1 ano e 4 meses atrás. Né? Mas você então, tem assim, aqueles softwares fantásticos que tem aqui em São Paulo, exatamente, lá, que resgata a vida inteira. O Ministério Público já fez esse requerimento. Então, nós estamos importante, né, para entender E foi feito perícia no local na época para ver se não tinha foi feita perícia dele, no local. nada. Não foi feita perícia no local. Polícia do meu coração. Tava tudo limpo. Por que não? Tava tudo limpo. Mas aí que tá. A limpeza a civil não foi lá, só viu o local, né? Mas isso não é perícia de local. A perícia de local é o perito que vai e descobre com luminol, isso, aquilo, você reconstrói uma história inteira. Pega DNA essa aqui, perícia DNA ali. Essa perícia é porque você conseguiria entender onde tem sangue dele. Porque eles falaram que não tinha sangue. Se meter um corte, tem sangue. Gente, em algum lugar caiu. Para achar a toalha, para achar no chão. Você consegue até saber se o menino estava em pé ou deitado. Houve uma quebra da cadeia de custódia muito clara. Tudo, né? Então, o que a gente está trabalhando agora com o que a gente tem. Sim, claro. Mas é uma pena que isso fique de aprendizado. Com certeza. Sim. Polícia, ou Delegacia da Criança lá de Manaus, entrou uma criança, você já toma a iniciativa, solicita a perícia. O que eu sempre falo, e eu repito muito, eu tenho muitos amigos policiais, eu recebo vários aqui, a doutora Kelly César, que é aqui de São Paulo, é uma exímia delegada, eu já fiz o delegado do Soroca, de Curitiba, que é excelente, eu conheço várias pessoas e é muito feliz quando a polícia age da maneira que porque ser policial é como ser médico, é como ser bom, é uma vocação, e é uma vocação para o outro. Você não pode querer ser policial porque você quer um distintivo para mostrar poder. Você tem que querer ser policial porque você quer ajudar o outro, você quer melhorar a sociedade. Então, me entristece profundamente quando eu vejo um caso como da Sofia, do Mato Grosso do Sul, que a delegada praticamente falou, não, mas vocês são gays e gay não é família. Que o Conselho Tutelar do Mato Grosso do Sul, que eles levando tudo. A menina Sofia tinha perna quebrada, 500 hematomas, 32 entradas no hospital. E eles levando, pedindo, o Jean e o Igor pedindo, pelo amor de Deus, olha aqui, eles vão matar minha filha. Eles matam. Eles matam. Aí o Conselho Tutelar falava, não, mas é que a mulher é hétero, tá com cara, vocês são gays, vocês não servem para nada. Nossa, meu Deus. É uma tristeza. Aí quando você vê, aí eu vejo você que é hétero, então você percebe que não dá nem, infelizmente, para a gente ser... Então o problema... Então, a gente tem que olhar a homofobia. Não, a gente tem que olhar, na verdade, a falta de cuidados de trabalho. Cuidados, isso. Porque a delegada lá do Mato Grosso, parece que ela foi até saída lá da delegacia. Eu acho que devia ser exonerada. E esses delegados que não fazem os trabalhos deles não deveriam ser delegados e tudo mais,
Porque isso é uma vocação, Jesus. Isso não pode ser um emprego. Uma pessoa tem que estar ali por desejo de salvar o outro, um Cuidar. policial. E eu vejo assim, a doutora Renata Pontes, o que ela fez pela Isabela Nardoni. Aí quando você me traz isso, que uma semana antes você avisou. Você falou, por exemplo, que a mulher estava te ameaçando isso, aquilo, lá na delegacia? Eu falei. Eu mostrei os Tem prints, tudo isso, conversa. não pede nenhuma medida protetiva, não solicita nada, mostrou os prints da conversa, você assina um monte de papel e vai embora. Aquilo tem que ter imediatamente. Uma criança de 4 anos é em defesa do tudo. E a mãe está lá pedindo, pelo amor de Deus, gente, olha isso daqui. Uma atitude de um delegado naquele momento, uma atitude de um conselho tutelar, teria salvado o Davi, teria diminuído a dor do Moisés de ter ficado mais alguns dias lá, e até salvado essas 2 filhas dessa senhora. Porque essas meninas devem estar sofrendo igual. Se ela tem um pau com o nome de cada... todo mundo apanha. É que o Davi ela já arriscou. E o Moisés ela está lá à espera, né? Porque vai que ela espera que volta. Então você tem aquele pau ali dentro que já fez um corte de 7 centímetros no Moisés. Quantos cortes essas meninas, coitadinhas, já não tiveram? Por isso que eu investigaria as entradas dela no hospital, em todos, porque isso deve ser recorrente. Com certeza. Deve ser... Nós acreditamos também nisso. E realmente essa é uma das diligências que serão requeridas. Porque daí mostra bem perfil de pessoa. Minha querida Fábia, tem mais alguma coisa que você queira me falar do Davi, de todos? Quando o Davi estiver assistindo isso daqui uns 40 anos, ele vai estar ótimo lá, vai dar play para ver sua entrevista. O que você quer que ele saiba agora? O que você falaria? Imagina que ele está te assistindo daqui 30 anos. Totalmente te ouvindo. O que você gostaria que ele soubesse, como você está hoje? O que você queria falar para ele entender? Ele vai ver o quanto a mãe dele foi forte e cuidou muito bem dele. E se ele ver essa entrevista, ele já vai assistir não com uma dor, mas sim com um testemunho que ele superou tudo isso. E ele venceu. E você falaria o que para ele diretamente? Você foi forte. Só isso, porque ele é forte. Sem qual a dúvida. A gente vê a força dele de querer viver, de lutar. Por tudo que ele passou e enfrentou. Por cada furada, por tudo que ele passou nos hospitais. Agora vem mais tudo. Nossa, período aí. Ele é muito forte. Eu falo, você é forte, você é um guerreiro e você suportou tudo isso. Nós suportamos juntos. Sim. Você mais ainda, porque você que está aí. Agora não está mais. Mas você é um guerreiro e a sua história vai mudar a vida de muitas pessoas. Porque você será um grande testemunho. Com eu certeza. sempre falo isso para ele. Quero conhecer ele em breve aqui em São vai. Paulo. Doutor, como é que o senhor tem mais algum ponto que o senhor queira levantar na parte jurídica da coisa? Não, eu quero, na verdade, agradecer por esse espaço. Nós estamos nessa luta já há algum... Não vou cortar nada. Aqui as emoções são reais, doutor Cândido. Aqui, a gente aqui só se contamina pelo humano. E o senhor, além de advogado, o senhor está no dia a dia com o Davi e tudo mais. A luta é sua também. E triste do advogado que não se emociona com o seu caso. Isso é o Davi que o doutor tem na vida dele também. Triste na verdade, de quem não se emociona. Eu tenho um filho que acabou de fazer 9 anos, que se chama Davi Luca. E quando esse meu amigo, lá alguns meses atrás, me falou sobre a história da Fábila, e falou sobre a história do Davi, eu não tive como não linkar uma coisa a outra. Lógico. Né? Poderia ser o meu filho ali. Então eu pedi que a Fábila fosse lá no escritório, nós conversamos. E eu falei, Fábila, olha, eu sei que você não teria condições de pagar aí pelos meus honorários, os honorários que eu normalmente cobro para poder atuar num processo como esse. É um processo complexo, é algo que realmente requer um trabalho, um esforço, mas eu faço questão de poder atuar pro bono, sem lhe cobrar nem um centavo de honorários. Faço questão mesmo, e independentemente do que vai acontecer daqui para frente, eu não posso te prometer nada, mas o que eu posso te prometer é apenas uma coisa, né? Que é lutar para que a justiça aconteça, para que a gente consiga justiça, principalmente esclarecer os fatos. E eu acho que a gente vem fazendo isso, né? A gente tem buscado todos os meios possíveis
para conseguir chegar à elucidação desse fato. Então, desculpa pela emoção, Imagina, foi inevitável. uma pessoa jamais pode pedir desculpas por ter uma emoção humana. Jamais. Quem tem que pedir desculpa é essa senhora, esse homem que ainda que a gente não queira, né, fazer É. acusações, é inevitável que nós tenhamos aí uma revolta em relação ao que aconteceu e principalmente ao comportamento desse casal. Então, sem querer fazer acusações levianas aqui, a justiça que vai cuidar disso, nós vamos fazer o nosso trabalho até o final e acreditamos sim que nós conseguiremos justiça. Então, obrigado pelo espaço aí, agradeço, por vocês terem ouvido, né, e terem atendido aí ao seu público, que certamente deve ter lhe marcado ali no Instagram algumas vezes nas postagens Muitas ali vezes. da Fábula. Muitas. Muitas vezes eu já estava. Eu até agradeço também para o Leniel Borel, que fez ainda mais Foi. a nossa aproximação, que o Leniel está nessa luta também pelas vozes dos outros. E é que importante que a muito gente possa divulgar essa história para que outros Davis não passem pela mesma coisa, como você mesmo Exatamente, falou. é. E eu acredito que isso é o mais importante aqui, da nossa vinda até aqui. Obrigado por ter nos recebido tão bem. Parabéns aí à sua equipe, parabéns Obrigado, pelo muito trabalho obrigado. que você faz, com seriedade. Eu consegui, depois que a Fábula me falou que tinha combinado essa entrevista, essa conversa, eu fui, passei a seguir lá o seu canal, comecei a ver o trabalho que você tem feito. Então, isso é digno de elogios. Muito obrigado, então, obrigado. Congratulações aí a Muito toda a sua obrigado. equipe. Obrigado. tá? A equipe E aqui é incrível. Saulo, Ronald, Agatha, isso. todo mundo ali. parabéns e obrigado. Obrigado Eu mesmo. que agradeço. Porque nós precisamos Isso. falar. Né? Nós precisamos dar uma divulgação maior Sim. para essa história. A gente não pode Você se calar. é a voz do Davi. É. Então, aqui você sempre terá o microfone aberto. Sempre que precisar, a gente vai acompanhar com certeza tudo isso. E um ponto que você falou, o mais revoltante de tudo, que é o que humanamente a gente se revolta, que você falou do comportamento, é que o pós-crime sempre reflete muito o que foi o pré-crime. Então, você percebe na ausência do afeto real, da emoção de verdade, qualquer pessoa no lugar que tem um pingo de decência emocional teria tido outro comportamento. E o comportamento confirma muitas coisas. É muito dilacerante você imaginar que uma pessoa que tem filhos, que pode ficar grávida a qualquer momento, e tem esse tipo de relação com a criança. Então, essa pessoa não tem que ter filho, gente. Não tenha, mas é o prazer. Aí a gente vai entrar é o prazer de ter uma criança para maltratar. Aí é na perversidade, né? Aí você vai num outro nível aí, quem tem que analisar isso é a Ana Beatriz, o Guido, o Carlos, a Rosângela. Muitos. Minha querida, eu te desejo muita força, que você já tem, você só precisa manter, e Sim. que venha logo a justiça, porque a justiça vai te fazer trilhar sem um peso a menos de espera. Aí você consegue ter um foco só, que é o Davi. Sim, gratidão, Beto, gratidão a toda a sua equipe também. Obrigado. Que Deus continue lhe abençoando mais e mais. Muito obrigado. E muito mesmo. obrigada por você dar voz a mães que passaram por essa situação. A gente né? dá voz a todos. Das pessoas, Todos, assim, nossa, assim... Só agradecer. Só agradecer. Gratidão. Eu que agradeço. E aproveitando o gancho do que ela disse, aqui o canal está sempre aberto a ouvir todas as versões, mas eu só lembro que perguntas serão feitas. Então, qualquer pessoa que quiser trazer, me contar, se algum advogado do outro lado quiser falar, o canal está aberto, é só mandar, apareceu várias vezes aí o e-mail para onde tem que mandar, a gente marca, mas, de novo, eu sempre gosto de reforçar. Eu vou fazer perguntas em cima do caso. Sim. Não em cima de suposições. Para você aí, muito obrigado. Segue, por favor, a Fábula lá. Conheça mais do Davi. Se puder ajudar, ajude, porque ajudando a gente faz esse mundo melhorar. Obrigado. Obrigada. Tá aí, ó, mais um pouco o Instagram. Então, vou esperar só sair, só para ficar mais um pouquinho. E obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigada.